A graça e a paz, queridos. Muito bom estar com vocês, com vocês novamente aqui nessa live, nossa live de oração. Isso mesmo, nós estamos numa semana onde nós estamos num ato profético, nós estamos com liberações, palavras, proféticas, e nós estamos num tempo onde nós temos que declarar um tempo novo na nossa vida. É isso mesmo, nós estamos numa live profética. E o profeta profecia sobre a vida? Não, é você declarando sobre a sua história e já declarando o seu ano de 2026. Você ainda não acabou 2025? Eu sei, não acabou, mas nós não podemos deixar para organizar tudo no ano 2026. As nossas decisões de agora, as decisões que nós tomar nesse tempo, serão decisões que vão decorrer durante o ano de 2026. Por isso nós estamos numa campanha, por isso que nós estamos em oração, por isso que nós estamos com essa live aqui à noite, a live da oração, onde nós estamos levantando um clamor, onde nós estamos levantando um altar para o Senhor, onde nós estamos levantando cânticos, adorações, louvores ao Senhor, para que o nosso ano de 2026 seja um ano extraordinário, que não seja um ano tão desafiador que foi o ano de 2025. Mas o ano de 2025 foi o ano onde Deus nos tratou, onde Deus nos curou, onde Deus está preparando o nosso altar, o nosso templo, o nosso corpo para receber grandes bênçãos. E eu sei que você viverá milagres e plenitudes, e maravilhas de Deus na sua vida. Nós estamos nessa campanha de oração, e eu vou repetir, nós não podemos deixar as decisões para as últimas horas. Toda decisão ela tem que ter um planejamento. E está no tempo de nós planejarmos 2026. Está no tempo de nós organizarmos as coisas que não organizamos em 2025. E por isso as coisas foram assim, de qualquer jeito. Sabe, as coisas foram de uma forma automática. Isso não dá certo no mundo espiritual, isso não dá certo no reino do céu. Deus é organizado, irmão. E se nós não formos organizados, não vamos receber a bênção de Deus. Por isso que nós temos que estarmos alinhados com o propósito, alinhados com a palavra de Deus, alinhado com os céus. Se não tivermos alinhado com os céus, está tudo errado aqui com a gente, irmão. Então, o que eu e você temos que fazer é já levantar um altar para o Senhor. Elias levantou um altar. No deserto, Eliseu não profetizou sobre a vida dos reis sem primeiro levantar um altar de adoração para o Senhor. É tempo de nós prepararmos a nossa alma, o nosso espírito, porque foi um ano difícil, mas pode ser o ano da sua vida, pode ser o ano da virada de chave na sua história, e só depende de você, só depende do teu posicionamento hoje. O teu posicionamento hoje será um posicionamento que vai mudar totalmente a tua história em 2026. Nem que você tenha que trocar de geografia, nem que você tenha que trocar de lugar, de emprego, ou abrir um negócio, ou você se posicionar no seu ministério, na sua casa, entre a sua família. Mas você hoje, a partir dessa live, você vai se posicionar em Cristo, você vai se posicionar em Deus, e você vai tomar uma atitude de mudar a sua história, de mudar totalmente uma história que estava caminhando para um fracasso, em uma história de testemunho vivo da parte de Deus na sua vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre os milagres de Jesus. A Bíblia fala em Marcos 10, 46, e um dos milagres que Jesus fez para mim foi um milagre que muitas vezes nós não vimos e não percebemos, que Jesus está no barco e nós estamos aflitos, nós estamos ansiosos, nós estamos deixando as coisas ultrapassar a fé e deixando nós movermos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades e pelas coisas terrenas. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: o Senhor vai te visitar essa noite, o Senhor vai te visitar nessa noite, e você será cheia e cheio do Espírito Santo, e você vai entender que esse barco está balançando, esse barco está querendo afundar, mas ele não afunda porque Jesus está dentro dele. A Bíblia diz que então Jesus chegou a Jericó, Marcos 10, 46, vai até o 52, eu vou ler todo o versículo rapidamente aqui. Então chegaram a Jericó quando Jesus
e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sendo sentado à beira do caminho e pediu esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos repetiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai. Chamaram o cego, dizendo: Animo, levante-se, ele está te chamando. Lançou sua capa para o lado. Aqui fica uma palavra que quando ele lança a capa, quando Jesus chama o cego, é porque aqui o tema da minha palavra hoje é a fé que faz Jesus parar. Sabe, quando eu falei do barco, é nas mesmas passagens. O barco significa que o teu barco balançou, que o teu barco tem horas que a onda engoliu ele, mas ele continuou, porque Jesus está no comando, Jesus é o mestre. Aqui fala a história do cego Bartimeu. Ele era cego, ele vivia de esmola, então a capa dele representava quem ele era. Na capa de Bartimeu estava escrito o nome e a descendência da sua família. Então quando Jesus chama ele, ele lança a capa fora. Aqui o cego já tem uma grande visão que nós não temos, e um discernimento que muitas vezes eu e você não temos. Quem está me chamando é Jesus, e o meu passado fica para trás. E quando ele lança a capa, ele lança o passado, a dor, e ele não leva junto com ele. Entendeu? Então assim, quando ele está chamando, ele lançou a capa. O que você quer? Jesus perguntou para ele. Perguntou-lhe, e o cego lhe respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé lhe curou. Imediatamente ele recuperou a visão, e ele não seguiu uma via contrária, ele seguiu Jesus. Bartimeu representa todo aquele que já viveu na margem da vida, esquecido, ignorado, tratado como parte de passagem. Mas mesmo cego, ele tinha algo que a multidão não tinha: sensibilidade espiritual. Ele não viu um Jesus, mas ele ouviu. Ele não enxergou Cristo, mas reconheceu Messias. A fé dele não nasce nos olhos, mas sim nos ouvidos. Até porque a fé vem por ouvir, né, irmão? A verdade, a fé não começa no que vemos, mas sim no que ouvimos do céu. A multidão tentava calar Bartimeu, mas porque sempre que alguém está prestes a romper, sempre surgem oposições. Mas Bartimeu aumentou o volume, e ele entende que aquela era a oportunidade da sua vida, e você está entrando no ano da oportunidade da sua vida. E que a fé grita Jesus para. Poucos momentos no evangélico mostra que Jesus parando. Eu acho que as duas vezes que Jesus parou dessa forma foram quando a mulher do fluxo de sangue trocou nas suas vestes e quando o cego gritou. Os outros milagres alguém veio. O tanque de Betesda, ele foi até lá. A filha de Jairo, o pai da filha de Jairo, ele foi até Jesus. Então, poucos milagres que Jesus parou. Ele, para diante da fé viva, insistente, violenta, espiritual. A fé de Bartimeu para Cristo no meio da multidão era insistente, era uma fé violenta. Ele creia, ele não parou, ele não deixou as pessoas oprimir ele. Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, um título messiânico. Nem os religiosos reconheciam Jesus dessa forma, mas o mendigo, irmão, cego, reconhece isso e mostra a revelação. Não depende de posição, depende de fome espiritual. A capa de Bartimeu era a sua permissão para mendigar. Um documento legalizava a sua condição de lançar a capa, era declarar: se Jesus me chamou, eu não vou voltar para esse lugar. Esse símbolo, esse ato simbólico, representa romper com a identidade antiga. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Não por falta de informação,
mas porque a fé precisa ser verbalizada. Ele quer que Bartimeu declare a sua necessidade com clareza. E quando Bartimeu diz, eu quero ver, Jesus liberou um som. Uma palavra significa cura completa e restauração total, liberação, transformação. Não só a visão foi restaurada, mas um destino também. Ele passa de mendigo à beira do caminho para um seguidor de Jesus. Sabe, eu não consegui falar toda essa palavra, eu fiquei só na introdução, mas aqui tem vários relatos. A nossa fé, muitas vezes, ela está cega. A nossa fé, muitas vezes, com os problemas, as lutas, nós até enxergamos, até conseguimos vermos tudo em nosso redor, mas não virmos o que esse cego viu, a sensibilidade espiritual dele. Poucos chamavam Jesus filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. A sensibilidade dele mostra que não é só uma visão humana, mas sim ter uma visão espiritual e saber a necessidade e a dependência de Cristo. Jesus perguntou para ele, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ah, meu irmão. Quando Jesus pergunta para ele, é para lhe verbalizar, eu vou sair dessa condição. A fé começa com ouvir e não com ver. Quando ouve que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar. A fé de Bartimeu não nasceu nos olhos, mas nasceu nos ouvidos. Ele reage ao que escuta e não ao que vê. Enquanto muitos viam Jesus, mas não discerniam, Bartimeu discerniu sem ver. Quem ouve antes, chega antes no seu milagre. O Senhor vai ativar os teus ouvidos espiritual para te fazer discernir movimentos divinos. A multidão sempre vai tentar calar quem está perto de romper. Muitos repreendiam e que ele ficasse quieto. Mas quando a fé começa a se mover, a oposição começa a se manifestar, meu irmão. A multidão tenta calar Bartimeu, porque a fé incomoda quem está incomodando. A resistência sempre aparece no momento da sua virada. E se você está vivendo uma luta, se você está vivendo uma guerra, se você está passando por uma batalha na sua vida, eu quero lhe dizer, você está muito perto de viver milagres de Deus na sua vida. Você está muito perto de viver aquilo que você ainda não viveu em 2025. Eu quero concluir essa live te dizendo, amanhã eu termino essa palavra do cego, dizendo que um cego, mesmo sem enxergar, em situações precárias, dependendo da boa vontade e da bondade das pessoas, ele sentiu a presença de Messias. Ele sentiu a presença de Jesus. E ele não perdeu a oportunidade de mudar a sua história. E se você precisa tomar uma decisão, se hoje você precisa se locomover de um lugar para o outro, que onde você será abençoada, onde você será abençoado, você vai sim. Você vai sair dessa situação, você vai se mover para outro lugar. Sabe por quê? Porque Deus tem algo maior, muito, muito maior daquilo que você está vivendo. Você de repente está aqui nessa noite, dizendo assim, profeta, eu não consegui ainda entender, eu não consegui discernir qual é o meu propósito. E por que eu vivi tantas lutas, eu não consigo compreender, eu estou numa cegueira espiritual. Ore, continue orando, continue buscando Ele. Sabe por quê? Porque quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar, quando você começa a buscar a presença de Deus, a sua história vai ser mudada. Quando você começa a clamar, sabe, como Davi clamou no Salmo 40. Salmo é maravilhoso, Salmo é cânticos de agradecimento. Salmo é cânticos de questionamentos sobre a luta que estava vivendo, mas ao mesmo tempo são cânticos de agradecimento por o Senhor proteger ele das garras dos inimigos. Eu quero encerrar dizendo, a sua luta é grande, a sua batalha pode ser grande, você pode estar vivendo,
uma grande guerra na sua vida. Mas eu vim aqui como profeta do Senhor te dizer, essa guerra está acabando, mas a luta vai continuar. As batalhas vão continuar. Você está atravessando um deserto. A Bíblia diz que quando o povo atravessou do deserto, eles não começaram a entender nada. Sabe por quê? Porque tem horas que Jesus está fazendo, como Isaías diz, eu estou fazendo uma coisa nova, e vocês não estão percebendo. Ali Deus está dizendo, eu já estou fazendo milagres na tua vida. Eu já estou fazendo algo grandioso na sua história. É uma questão de tempo para acontecer. Confia nos planos do Senhor. Entrega teu caminho para Ele. Entrega. Eu quero deixar o Salmo 91, agradecer a todos, né, que estiveram nessa live. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a todos aqueles que têm a fidelidade a Deus e também esse entendimento daquilo que Deus derramou sobre mim e estão aqui. Que Deus te abençoe e que Deus transforme a sua noite, essa noite de sexta-feira, melhor dizendo, essa noite de sexta-feira, uma noite extraordinária, que você tenha um final de semana extraordinário. Eu declaro, o Espírito Santo muda a história, muda o cenário dentro de casa. Tem pessoas que estão nessa live que estão com cenários de crise dentro do seu casamento. Eu declaro que a restauração, crise emocional, restauração financeira, restauração. Eu declaro uma restauração na tua vida espiritual. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. Eu direi que o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas, e estará seguro da verdade, escudo branqueal. Não temerás o espanto noturno, e nem a seta que voa de dia, e nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente os teus olhos completarás, verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, é meu refúgio do Altíssimo e a tua habitação. Nem o mal se dará, nem uma praga alguma chegará à sua tenda, porque seus anjos dará ordem a teu respeito em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás sobre leão áspero e calçarás os pés do filho leãozinho serpente, pois tão encarecidamente me amou. Também livrarei, poluei em alto retiro, porque conhece meu nome. Ele me invocará, lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarei, glorificarei e lhe darei abundância em dias que lhe mostrarei a minha salvação. Que você fique na bênção de Deus, que você seja abençoada e abençoado. Paz e prosperidade a todos, e que a graça e a misericórdia se renovam a cada amanhecer. Até amanhã, eu te espero aqui às 23, às 22, melhor dizendo, e 40. Deus abençoe.